Após a abertura de 2 processos de investigação, a Agência Nacional de Saúde Suplementar decide autuar a Prevent Senior. A ANS diz ter encontrado indícios de que a operadora não informou os pacientes sobre remédios ineficazes ofertados para o tratamento da Covid-19. Segundo o órgão, também são apuradas denúncias de cerceamento ao exercício da atividade médica. Alvo da CPI da Covid, a Prevent Senior terá 10 dias para apresentar a defesa. Senadores acreditam que o depoimento de ontem da advogada dos médicos, Bruna Morato, deixou clara a ligação da empresa com o Conselho Federal e Regional de Medicina, além da ligação com o gabinete paralelo na adoção do chamado kit Covid. O Conselho Federal de Medicina, sob a presidência de Mauro Ribeiro, ainda não se manifestou sobre o caso. Pois é, finalmente alguma medida sendo tomada por parte de um órgão competente. Até porque a advogada Bruna Morato, que deu depoimento ontem à CPI, que representa aqueles médicos que trouxeram denúncias, ela apontou ali indícios de garantias que a Prevent Senior teve de que não seria alvo de fiscalização, de vigilância, de cobrança e tal, de órgãos competentes, a ponto de se sentir à vontade para fazer determinados experimentos. São indícios, evidentemente, que precisam ser investigados. E é gravíssimo que tenha sido assim. Agora, com todo esse escândalo vindo à luz, você tem aí uma medida, uma autuação por parte da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que coloca esse outro elemento, que eu deixei para comentar nessa pauta, que a operadora do plano de saúde não informou os pacientes sobre os remédios ineficazes. Então você, além de não ter ali uma autorização para estudos, tudo meio nebuloso. Não é estudo, veja bem, é o médico receitando, mas aí tem todo o pacotinho do kit Covid padronizado e tal, relatos de que era a orientação geral da empresa, que às vezes até o plantonista vinha e dizia, não toma esse não e tal, mas eu preciso te entregar porque o patrão mandou. Então você tem toda uma confusão, mas para além disso, não era informado aos pacientes os remédios ineficazes que estavam sendo ofertados. E segundo o órgão também foram apuradas aí, portanto, essas denúncias de cerceamento ao exercício da atividade médica, quer dizer, pessoas que não obedecessem àquela orientação geral e que estivessem atuando como profissionais de saúde na Prevent Senior, elas poderiam ser penalizadas, punidas internamente ou eventualmente até com uma demissão. Então, esse tipo de relato também apareceu no depoimento ontem da advogada, do qual a gente precisa lembrar alguns trechos. A gente separou aqui 4 trechinhos curtos que vale a pena a gente exibir aqui, porque o programa ontem foi meio que durante o depoimento, então para a gente focar naquilo que tem de ser o objetivo da CPI, em esclarecer, vamos ilustrar aqui para vocês com um vídeo. Pode soltar o primeiro, produção. Os plantonistas, eles pegavam o kit, eles entregavam ao paciente e diziam ao paciente, olha, eu preciso te dar, porque se eu não te entregar esse kit, eu posso ser demitido. Mas eu te oriento, se você for tomar alguma coisa daqui, tome só as proteínas ou só as vitaminas, porque os outros medicamentos, além de não terem eficácia, eles são muito perigosos para aquele público em específico. Pois é, esse é exatamente o caso que eu já citei. Então, o plantonista, e isso certamente não acontecia sempre, mas em um caso ou outro, ele próprio dava um jeito ali de falar que, olha, me mandaram entregar isso tudo aqui, mas esse medicamento aqui não usa não, hein? Você imagina uma operadora funcionando nesse estado. Imagina o garçom do restaurante chegar para você e falar assim, ó, botaram tudo isso aí no seu prato, mas olha só, esse feijão aí não come não, que ele está estragado e tal, mas o dono, o patrão mandou colocar aí no prato, a gente colocou e tal. Você imagina que coisa absurda, principalmente quando envolve diretamente a vida das pessoas. Então, esse foi o caso que eu já tinha comentado. Pode soltar outro vídeo, produção. Com relação aos estudos da Prevent, foram utilizados para justificar tecnicamente a adoção de abordagens baseadas em redução de custo? Sim. Era uma estratégia para redução de custos, uma vez que é muito mais barato para a operadora de saúde disponibilizar determinados medicamentos do que efetivamente fazer a internação daqueles pacientes que usariam aquele conjunto de medicamentos. Isso é muito grave. A informação que a gente tem é que, pelo telefone, ele já mandava o kit para casa. Isso é muito grave mesmo.
esses comentários, olha, às vezes eles soltam essa expressão na CPI, quase que automático. Você faz uma pergunta até para valorizar a pergunta, fala, isso é muito grave, né? Quando o sujeito responde. Agora, nesse caso, é gravíssimo. É gravíssimo. É para redução de custos, se deixava lá o paciente, se mandava para ele um kit Covid e pronto. Então você tem aquele pessoal que está lá pagando seu plano de saúde, essa faixa etária, o empresário achou que poderia lucrar em cima dela, como já foi colocado aí por uma das autoridades. Vem um vírus potencialmente letal, toda uma pandemia, não se tomam todos os cuidados necessários, não se quer arcar com todas as despesas para atender a esse público, se manda um pacotinho ali com medicamentos ineficazes. Porque essa maneira seria uma maneira mais baratinha de tratar, evitando a internação e todo o uso ali de estrutura, de recursos humanos, inclusive, de equipamentos, de materiais e tal, que geram gastos, evidentemente, para a operadora. Então, esse relato é muito grave, mas ainda tem mais. Solta outro vídeo, produção. As dúvidas que chegavam a mim eram com relação à não disponibilização de EPI. Inclusive, isso pode ser averiguado com notícias que se teve de pessoas, de funcionários que faleceram pela falta de EPI. Existe um caso emblemático, que é o falecimento de um enfermeiro que trabalhava na Prevent Senior, que já lidava com casos de Covid, mas ele não podia usar o EPI. Segundo as informações que me passavam, era, num primeiro momento, para não desesperar, para não preocupar os pacientes. Então, os pacientes chegavam à operadora de saúde, se eles vissem todos devidamente trajados e paramentados, isso causaria uma sensação de pânico, isso causaria uma sensação de assombro, e isso não seria agradável. Uma sensação de pânico, uma sensação de assombro, e isso não seria agradável. Quer dizer, se o paciente visse o profissional de saúde vestindo um EPI, que é o equipamento de proteção individual. Então, olha só, não coloquem as suas proteções para não se infectar com um vírus potencialmente letal, porque isso pode assustar o paciente. E continuem trabalhando aqui num lugar, né, mais ou menos fechado, um hospital com pessoas entrando, infectadas, sem a devida proteção. Quer dizer, essa mesma mentalidade foi a que teve o presidente da República, Jair Bolsonaro, quando ele falava lá que não podemos gerar pânico na sociedade, alarmismo. E o que eu falava desde o começo, desde março de 2020? Você não gera o alarmismo quando você diz a verdade. A sociedade precisa estar... As pessoas precisam estar conscientes daquilo que está acontecendo. Elas precisam ter os dados concretos da realidade para tomar as suas próprias decisões. Quando o governante ou o dono do hospital começa a ser babá, começa a omitir informações, às vezes cabe numa situação trágica e tal, você dá uma informação à família e vê como é que ela vai passar essa informação. Outra coisa é você deixar uma população desprotegida em nome de uma proteção mental, como se você fosse o terapeuta, o psicanalista da sociedade. Isso é um absurdo completo. Não podemos gerar esse pânico e tal, dizer que o vírus é assim, assado. Tinha que dizer justamente aquilo que nós estávamos dizendo. Que, olha, esse vírus deixou um rastro de mortes nos países pelos quais já passou. A gente tinha o terrível exemplo da Itália naquela época, que depois conseguiu sair do buraco, né, conseguiu se recuperar, hoje já está com as suas atividades sendo retomadas na medida do possível. Então você já tinha um rastro de mortes quando o novo coronavírus chegou ao Brasil. E ele precisava ser encarado com realismo, não é alarmismo. Agora, a pessoa, em nome do combate ao alarmismo, ela começa a mentir e omitir. E isso é claro que é nocivo para toda a saúde pública. Da mesma forma, no ambiente da operadora de plano de saúde, você fala assim, não coloca não a máscara, nem o caso da máscara, é o equipamento de proteção individual, porque você vai estar vestido assim, o paciente vai ficar assustado e tal, isso pode ser ruim para ele, e aí o profissional de saúde fica desprotegido, pega a infecção e eventualmente morre. Quer dizer, que tipo de mentalidade pode ter alguém que toma uma diretriz como essa na sua instituição num período de crise sanitária?
é algo nefasto, nocivo, que precisa ser devidamente investigado. Vamos colocar mais um vídeo aqui para eu comentar. Pacientes internados em determinadas unidades de terapia intensiva, cuja internação tivesse mais de 10 ou 14 dias, a esses pacientes o procedimento indicado era a redução da oxigenação, ou seja, eles iam reduzindo o nível dos respiradores. É importante que esses prontuários sejam disponibilizados para que seja feita uma devida avaliação. Esses pacientes, segundo informações dos médicos, eles evoluíam para óbito na própria UTI. Então, você tinha uma liberação de leitos. A expressão que eu vi ser muitas vezes utilizada é: óbito também é alta. Óbito também é alta. Essa foi a expressão, talvez, e olha que a concorrência é grande, mais desumana que apareceu no âmbito da investigação sobre a má gestão da crise sanitária no Brasil. O que ela descreveu ali, que obviamente precisa ainda ser apurado em maior profundidade, é uma prática que remete, obviamente, à eutanásia. Não dá para a gente cravar aqui tudo o que aconteceu, porque isso é objeto da apuração. O que está sendo descrito remete ao ato de provocar a morte de uma pessoa antes do previsto pela evolução natural da doença, por meio da redução da oxigenação. E aí se libera um leito e aquilo é considerado alta. Quer dizer, alta quando o paciente se recupera e pode ir para casa porque está tudo bem com ele, pode ter que, obviamente, tomar certos medicamentos, certos cuidados, fazer uma série de exames regulares, eventualmente, dependendo do que ele teve, exercícios, etc., mas pode sair do hospital. E óbito é outra coisa, né? É a pessoa morrer. De fato, é ridículo a gente ter que dizer o óbvio, mas a gente precisa dizer o óbvio nesse momento, porque a desumanidade está pairando no ar aí, entre os envolvidos aí no objeto dessa investigação. Então isso é gravíssimo, é um dos elementos mais graves que surgiram até agora. Quer dizer, para além da troca da identificação, do diagnóstico de Covid-19, depois de tantos dias, em que a doença, portanto, se dissiparia e só ficavam as complicações que, na verdade, são decorrentes dela, quer dizer, não se identificava mais a causa. Se a pessoa morresse, morreu problema respiratório. Até fiz analogia aqui nesse programa, a pessoa caiu do prédio, aí vai lá dar o laudo e tal, morreu por um problema respiratório. Bom, o sujeito morreu porque ele caiu do 20º andar, né? Agora, é possível que alguém nesse mesmo mecanismo, nesse mesmo método, fosse dar como causa da morte outra coisa, né? Ignorando aquilo que aconteceu para dar origem àquele problema. Então, para além dessa mudança de diagnóstico e de identificação, ainda tinha essa suposta redução de oxigenação. E aí se liberava leito. E aí é curioso, e hoje, até nas redes sociais já estava repercutindo, mas eu já tinha separado para comentar aqui no programa, um tweet que eu já citei aqui no Salve Salve Band News, quando a gente falou aqui, o ouvinte que acompanha lembra, da propaganda que a família Bolsonaro fez do suposto estudo da Prevent Senior. E aí você teve postagens do próprio Jair Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, e você tem uma do Flávio Bolsonaro em que ele fala lá, Prevent Senior diz ter estabilizado a situação, tem vagas de UTI, já deu alta para 400 pacientes que tiveram Covid-19. E, obviamente, a combinação desse tweet, né, com aquilo que se descobre agora, de que óbito também é alta, obviamente não pega bem. Mas, repito, o importante da investigação, para além dos fatos específicos escabrosos ocorridos na Prevent Senior, é um outro aspecto, que é o uso que o governo faz daquele estudo falseado para adotar uma política pública de infecção em massa. É disso que se trata, a imunidade de rebanho. E é isso que fez com que mais brasileiros se contaminassem e que, lamentavelmente, uma parte significativa deles morressem.